Boa noite, notívagos, e a todos da Rádio da Meia-Noite. A história que chegou até a gente hoje foi enviada por Renato Souza, um ouvinte de Lorena, interior de São Paulo. Segundo ele, essa experiência no centro espírita mudou para sempre a maneira como ele enxerga o mundo invisível. E, pelo que ele descreve, talvez seja melhor não duvidarmos daquilo que não conseguimos explicar. Renato nunca foi um grande entusiasta do mundo espiritual. Apesar de ter crescido em uma família que acreditava em espíritos, reencarnação e mediunidade, ele se mantinha cético. Para ele, tudo não passava de sugestionamento ou coincidência. Até que, em 2019, sua vida começou a sair dos trilhos. Problemas no trabalho, um relacionamento desmoronando, insônia constante e uma sensação opressiva de estar sendo observado. Tudo isso se acumulou de tal forma que, a conselho de sua irmã, ele aceitou visitar um centro espírita tradicional no bairro da Mooca, conhecido por ser forte espiritualmente. Era uma sexta-feira chuvosa quando ele chegou ao pequeno casarão antigo, com janelas altas e luzes amareladas. Do lado de fora, o lugar parecia abandonado, mas assim que atravessou o portão de ferro, Renato sentiu uma mudança súbita no ambiente. Era como se o ar estivesse mais denso, pesado. Dentro do salão, dezenas de cadeiras dispostas em círculo, velas acesas e um cheiro forte de incenso. Ele foi recebido com cordialidade e instruído a apenas assistir, sem participar de nada. Sentou-se em silêncio, observando a cerimônia começar. Durante os primeiros minutos, tudo parecia normal. Preces, cânticos, orientações sobre amor e perdão. Mas então, durante uma prece mais intensa, Renato começou a sentir um desconforto profundo. Seu estômago revirou, seu corpo inteiro arrepiou. Ele fechou os olhos para se concentrar, mas foi quando os abriu novamente que viu. No canto mais afastado do salão, uma figura imóvel observava a todos. Não era uma pessoa da cerimônia. Era algo diferente. Parecia uma sombra mais densa que o resto do ambiente, sem rosto definido, sem expressão, apenas parado, fitando-o diretamente. Renato tentou ignorar. Pensou que era apenas uma sombra causada pela iluminação fraca, mas a sensação piorou. Era como se aquela coisa estivesse se aproximando, milímetro por milímetro, puxando seu calor corporal com cada passo invisível. Quando um dos médiuns, um senhor de cabelos grisalhos, parou a oração e olhou diretamente para Renato, ele sentiu um calafrio percorrer a espinha. O homem disse de maneira solene que havia uma presença pesada na sala, algo que não pertencia àquele lugar. De repente, a temperatura do ambiente caiu bruscamente. As velas tremularam, algumas até se apagaram. E Renato sentiu uma pressão enorme no peito, como se algo quisesse forçá-lo a sair do próprio corpo. Ele foi convidado a ficar para um atendimento reservado após a cerimônia. Relutante, mas curioso, aceitou. No pequeno quarto dos fundos, com apenas uma cadeira de madeira e uma cruz entalhada na parede, o médium lhe explicou que aquela sombra não era uma criação da sua mente. Segundo ele, Renato vinha carregando uma energia de sofrimento e rancor tão grande que acabou atraindo uma entidade parasitária, algo que se alimentava da sua raiva e tristeza. Durante o atendimento, o médium fez orações específicas e a cada palavra Renato sentia como se algo tentasse resistir dentro dele, como se algo estivesse sendo arrancado. Uma das velas estourou, espalhando cera no chão. No final, exausto, suando frio, Renato saiu do centro quase arrastado pela irmã. Mas ele jura, quando olhou para trás antes de entrar no carro, viu, do alto da escadaria, a mesma sombra parada, encarando-o. Mais tênue agora, como se estivesse enfraquecida, mas ainda ali. Durante semanas ele continuou tendo pesadelos, mas com o tempo,
A sensação de opressão diminuiu. Hoje, Renato diz que não é mais cético e que respeita profundamente aquilo que não pode ser visto. O invisível é real. O que não se pode tocar pode ainda assim nos destruir, escreveu ele ao final do seu relato. Essa foi a história enviada por Renato Souza. Nem sempre estamos tão sozinhos quanto pensamos. Boa noite, notívagos. E cuidado com as sombras que seguem vocês.